Janeiro, mês de férias escolares, viagens com a família, passeios à beira do Rio São Francisco. Com a mudança na rotina, às vezes o cardápio acaba saindo do convencional, não é mesmo? E é aí que surgem as infecções de origem alimentar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, cerca de 1.800.000 pessoas morrem devido a doenças diarreicas, que estão relacionadas à água ou a alimentos contaminados. Foi pensando nisso que o tema deste mês do Sertão Saudável é infecção de origem alimentar. Acompanhe agora. Por que as infecções alimentares são mais comuns de acontecerem no verão? No verão acontece o aumento das temperaturas, e temperatura é um dos fatores que vai ajudar ou a controlar o crescimento microbiano ou promover o maior crescimento dos micro-organismos que são causadores de doenças. Então, durante o verão, requer um cuidado maior com a conservação dos alimentos e sim o controle da temperatura também. Quais são os principais sintomas da infecção alimentar? O aparecimento dos sintomas das doenças transmitidas por alimento ou infecções alimentares, eles podem demorar de poucos minutos após a ingestão do alimento contaminado, como pode demorar algumas horas ou até mesmo alguns dias para aparecer. Tudo isso vai depender de quem foi o indivíduo que consumiu esse alimento, se ele é um indivíduo que tem uma boa imunidade, né? Ou se é um indivíduo com imunidade comprometida. Os principais sintomas que aparecem, né, dependendo da carga microbiana ou das toxinas que foram ingeridas através desse alimento contaminado, serão náuseas, vômitos, diarreia, pode vir acompanhado também de febre, mal-estar e dores abdominais. A infecção alimentares pode levar à morte? Dependendo da carga microbiana, da quantidade de micro-organismo que foi ingerida juntamente com esse alimento e dependendo de quem ingira esse alimento, se é uma pessoa imunocomprometida, se é bebê, se é criança, se é idoso, se é gestante, que são pessoas com uma imunidade, né, um pouco comprometida, digamos assim, que são mais suscetíveis a adoecer, sim, alguns micro-organismos têm a capacidade de agravar, né, de provocar doenças mais graves. Infecção alimentar só acontece com comida crua? Não. A infecção alimentar ela pode acontecer através de alimentos crus, mal passados ou até mesmo cozidos. Depende da manipulação desse alimento. Um exemplo, você manipulou um alimento cru em uma bancada, por exemplo, um pedaço de carne, né, antes de levar ao cozimento. E você vai agora fatiar essa carne, então você traz esse alimento que já foi cozido, que já teve um tratamento térmico, né, passou por uma temperatura alta, eliminou os micro-organismos que tinha, você traz e manipula naquela mesma bancada que você tinha manipulado quando cru. Então é o que a gente chama de contaminação cruzada. Acaba que um alimento que ele já estava isento de micro-organismos, ou pela manipulação incorreta das mãos mal higienizadas ou dos utensílios mal higienizados, esse alimento passa a ter micro-organismos que ele não tinha anteriormente. A infecção alimentar pode levar a desidratação? Sim, a infecção alimentar leva a desidratação porque os seus principais sintomas, que são vômitos e diarreias, eles provocam perca de líquidos corporais e sais minerais também nessas fezes líquidas ou no vômito. Então, o que é que acontece? A diarreia é um mecanismo de defesa do organismo, tentando se livrar daquele micro-organismo causador da doença. Então, é super errado tomar medicação para cessar a diarreia, porque você está fazendo com que o micro-organismo permaneça no seu organismo. Então, o que a gente deve se atentar é numa melhor reidratação, utilizando, claro, água potável, chás, sucos e também aqueles soros de reidratação oral que você encontra em qualquer serviço de saúde público. Eles podem te dar
esse medicamento, né, que a gente, não é bem um medicamento, mas é um soro que vai ajudar na reidratação, né, para repor esses líquidos que foram perdidos. Em todos os casos de infecção, eu devo procurar o hospital? Sim, deve-se procurar um serviço médico, né, para um correto diagnóstico e um tratamento adequado. Como eu falei anteriormente, muitas pessoas não procuram o serviço de saúde e acabam que os sintomas acabam passando, né, mesmo sem ela ter procurado orientação médica. Mas na dúvida, né, de não saber qual é o micro-organismo causador, é melhor procurar um médico para ter um correto diagnóstico e um correto tratamento. Como não se sabe qual é o micro-organismo que está provocando aquela doença, ele pode ser um micro-organismo que provoque uma doença relativamente leve, como pode agravar. Então tem que observar a duração desses sintomas também. Então, se está demorando muitos dias, se está ainda com muitos episódios de diarreia durante o dia, né, está comprometendo a hidratação, né, está provocando, na verdade, desidratação, tem que procurar, sim, o serviço de saúde. Quer aproveitar melhor a estação mais quente do ano e evitar doenças como as infecções de origem alimentar? Continue com a gente que no próximo bloco a nutricionista Ilana Leal vai dar dicas de comidas que podem ser perigosas neste período e métodos de conservação destes alimentos. Bom, nesse segundo momento eu irei comentar um pouco mais sobre o que são as doenças transmitidas por alimentos, ou seja, as mais conhecidas, né, popularmente como as DTAs. São doenças onde a água contaminada ou o alimento contaminado são os veículos que irão transmitir os micro-organismos que podem ser bactérias, fungos, parasitas ou até mesmo toxinas liberadas no alimento por parte desses micro-organismos que irão provocar doenças no indivíduo que consumir. Quando nós falamos dessas doenças transmitidas por alimento, tem alguns alimentos que aparecem com mais frequência como veículos de contaminação. Então, em primeiro lugar, se encontra os ovos e as preparações que levam ovos crus, como por exemplo algumas sobremesas, alguns molhos, como por exemplo a maionese, né? A maionese caseira leva o ovo cru. Ou se você consumi-lo mal passado, né? O popular ovo gema mole ou ovo mole, como algumas pessoas costumam consumir. Então assim, em primeiro lugar está o ovo e em sequência vem leite e derivados que foram mal conservados. Nunca consumiu leite sem ser pasteurizado ou sem ser fervido. Podemos encontrar ainda peixes crus, que são muito comuns na culinária japonesa. Frutos do mar também, como alguns casos, né, que nós já sabemos, que vimos no noticiário, como o consumo de ostras cruas, né? A ostra é consumida crua, então ela pode sim, se não for de boa procedência, ser um veículo de contaminação também. Embutidos, que são as linguiças, as mortadelas, presuntos, salames também, eles podem ser um veículo de DTAs. Também tem carnes cruas e mal passadas, não só a questão dos peixes. Aves de procedência duvidosa também pode ser veículo de contaminação. Molhos, preparações que levem, por exemplo, creme de leite que não foram bem conservadas, também pode ser veículo de DTAs. Durante o verão, como as pessoas costumam fazer mais passeios ao ar livre, aproveitar melhor, né, para
ir à praia, piscina, ao campo. Então, assim, a maioria das pessoas tem o hábito de levar lanches. Então, deve-se ter muito cuidado com o que levar e como conservar. Não é aconselhado, por exemplo, que você leve alimentos que vão se estragar rápido, como, por exemplo, derivados do leite, como iogurtes, ou um patê feito com creme de leite. Por quê? Porque esses alimentos, eles, quando submetidos a alta temperatura, eles perecem com facilidade e podem ser um veículo de doenças transmitidas por alimentos. Então, quando você for sair, lembrar sempre, né, de usar potinhos com tampa. Se quiser deixar mais seguro, passar um plástico filme nesse potinho para que ele não derrame, na bolsa térmica. Então, assim, a bolsa térmica é uma boa opção para que haja um controle de temperatura desses alimentos que serão levados, né? É importante também que você, quando for levar fruta, já leve higienizada, por exemplo, né? E como é que a gente faz essa higienização? Você pode usar esse produtinho aqui, ó, que a gente encontra facilmente em supermercados, né? Ali próximo à seção do hortifruti. E ele tem aqui as instruções de uso, como deve ser a diluição. E você coloca, né, as suas frutas, legumes, hortaliças, para higienizar com esse produto. Quem não tiver esse produto, pode utilizar a água sanitária, ou seja, fazer a diluição da água clorada. Então, assim, para cada litro de água, você vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio. Então, dessa forma, você deixa os alimentos, fruta, hortaliças, legumes, submersos nessa água clorada por mais ou menos 20 minutos. Depois disso você retira, coloca em água corrente para tirar qualquer resíduo do produto, seca e condiciona em saquinhos limpos de primeiro uso ou também em potes plásticos e guarda na sua geladeira ou leva para consumir na rua. Uma outra opção também são alimentos com menor teor de água, como por exemplo frutas desidratadas, castanhas, sementes, também são boas opções de lanche e que não vão se estragar com facilidade. Quando você não quiser ou não puder levar o seu próprio lanche, a sua própria refeição, porque também tem pessoas hoje em dia que optam por levar a sua refeição para o trabalho, né? A marmita, por exemplo, e como eu já falei, a bolsa térmica também é uma boa opção para conservar essa refeição. Mas se você não quiser ou não puder levar e for comer na rua, lembre-se de se ater a alguns detalhes. Por exemplo, observe no lugar que você for fazer, né, o seu lanche, sua refeição, a higiene do local, a higiene dos manipuladores, ou seja, os funcionários eles devem estar usando touca, devem estar com o uniforme limpo, né? Então tudo isso são sinais de que aquelas pessoas estão manipulando de forma correta os alimentos. Você deve observar também por quanto tempo aquele alimento ficou exposto à temperatura ambiente. Então, assim, se você vai fazer uma refeição à noite, mas sabe que aquele alimento está exposto desde a manhã e sem ser feito o controle de temperatura, tem grandes riscos, ou seja, muita chance de você ter uma doença transmitida por alimento. Até porque, dependendo do micro-organismo, ele tolera temperaturas de 5 até 60 graus como temperatura ótima para ele se multiplicar. Então, tem alimentos que precisam de um pouco mais de temperatura, tem alimentos que precisam de um pouco menos de temperatura para se multiplicar. Então, assim, a gente se detendo a esses pequenos detalhes, né, cuidando da higienização dos alimentos, cuidando da higienização das mãos, cuidando da higienização dos utensílios, a gente vai minimizar muito o risco de ter doenças transmitidas por alimentos, principalmente no verão. E se for comer fora de casa, prestar atenção naqueles detalhes que eu já falei anteriormente, né? Controle de temperatura, higiene do local e procedência dos alimentos. Doenças transmitidas por alimentos podem colocar em risco, sim, a saúde da pessoa, mas ela é totalmente evitável.